alegria estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu que sou fruto desta igreja, eu hoje, para a honra e para a glória do meu Deus, estou aqui para trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração para que eu possa entregar à amada igreja. Sem perca de tempo, eu quero pedir à amada igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 1. Vamos ler a primeira parte do versículo 5, vamos ler o versículo 9 e vamos ler o versículo 41. Livro de 1 Reis, capítulo 5, a primeira parte, o versículo 9 e o versículo de número 41, que diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. Capítulo 9. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas feras e bestas cevadas junto à pedra de Soliete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Capítulo 41. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu os unidos das trombetas e disse: Por que há tão ruído na cidade alvoroçada? Somente GTI. Quem era Adonias? De quem Adonias era filho? O que Adonias desejava em seu coração? O que Adonias planejava em sua mente? O que Adonias estava preparando para conquistar? Adonias era o quarto filho de Davi, um homem que preparou carros e cavaleiros, preparou homens para que corressem atrás dele. Adonias foi um homem que preparou um arsenal para conquistar uma promessa que não era para ele. Adonias faz aliança com um homem de grande inteligência, com o chefe do exército, um homem que se chamava Joabe. Adonias prepara arma contra o seu pai Davi. A promessa não era para Adonias. A Bíblia diz que a promessa era para Salomão. E Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, que foi levantado através do profeta Samuel para ser ungido. A Bíblia diz que Deus fala para Samuel: prepara uma bezerra das suas vacas e vai à casa de Jessé, porque dentre eles tem um que é para ser ungido rei de Israel. E Samuel fala assim: mas se Saul souber, ele manda me matar. E Deus fala: olha, prepara uma vaca e prepara um bezerro das vacas e leva para o sacrifício e convida Jessé. E a Bíblia diz que Samuel preparou essa bezerra das suas vacas e levou para o sacrifício. E a Bíblia diz que convida Jessé, e Jessé começa a apresentar os seus filhos para Samuel. A Bíblia diz que Jessé apresenta primeiro a Eliabe,
Depois ele apresenta Abinadab, apresenta Samar, e assim vai. Jessé apresentando 7 filhos para Samuel, e Samuel diz para Jessé: acabaram os seus filhos? Jessé nem sequer fez questão de apresentar o seu último filho. Davi não estava na ótica humana de ser rei, de ser levantado rei em Israel, e muito menos na visão do seu próprio pai. E a Bíblia diz que Jessé fala assim: tem um mais pequeno, tem um menor. E a Bíblia fala que o profeta Samuel fala: manda chamar ele então. E a Bíblia diz que mandou chamar Jessé, e eles queriam sentar à mesa. E Samuel fala: olha, vamos esperar um pouco, vamos esperar o mais novo, o menor da tua casa chegar. E a Bíblia diz que quando Davi entra, e o Espírito Santo de Deus toca no coração do profeta Samuel: é este que é para ser ungido rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi, e o Espírito Santo de Deus toma Davi. E Davi, a partir daquele momento, já não passa a ser o mesmo. Davi poderia até estar escondido diante da nação, mas Davi estava sendo muito bem observado, porque o Deus que nós servimos achou graça nos olhos de Davi, no coração de Davi, porque Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus olha primeiro para o coração. E a Bíblia diz que Davi, o melhor rei de Israel de todos os tempos, Davi falha no requisito que se chama a família. A Bíblia diz que Davi negligencia. Davi sabe dos mandamentos, sabe dos estatutos, sabe das leis, mas não aplica, não ensina, não contraria o seu filho. E a Bíblia diz, desde o começo até o final da vida de Davi, ele experimenta a maior amargura, a maior tristeza, por causa dos seus filhos, que não obedeceu a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Adonai se rebela contra seu pai, pensando que Davi estava velho. Aproveita o cansaço e a fadiga do seu pai. Mas eu quero dizer para a amada igreja, Davi estava velho, Davi estava cansado, mas na mão de Davi havia cajado. Davi tinha o Espírito Santo de Deus ainda com ele. A Bíblia diz que na sua velhice, a Bíblia diz que manda seus servos, nos termos de Israel, procurar uma menina, uma moça, que se chama Abisag, para cuidar de Davi. E a Bíblia diz que essa moça cuida de Davi no final da sua vida, no final dos seus dias. Mas o que Adonai não sabia, que ali tinha um líder espiritual que estava atento a tudo que acontecia ao redor de Davi. O profeta Natã, um homem levantado por Deus. A Bíblia diz que Natã chama Betseba e fala assim: Betseba, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso Senhor Davi não o sabe? O que eu acho interessante nessa passagem é como eles tratavam Davi. O nosso Senhor Davi não o sabe.
E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Natã chama Betseba e fala assim: deixa-me te dar um conselho, para que salves a tua vida e a vida do teu filho Salomão. Muitas das vezes nós não damos muitos conselhos, nós não gostamos de ouvir conselhos, e isso traz consequências graves para as nossas vidas. Muitas das vezes Deus pode usar uma criança para falar conosco, e muitas das vezes nós não damos ouvido à voz de uma criança. Deus pode usar um morador de rua, um andarilho, para falar conosco, e nós muitas das vezes não damos ouvido. Deus muitas das vezes pode usar o irmão que está do seu lado para falar algo com você, e muitas das vezes nós não damos ouvido. E a Bíblia diz que o profeta Natã chama Betseba e fala assim: olha, eu vou te dar um conselho, que eu acho que você não está vendo o que está acontecendo em nosso meio. Vai e entra, ó rei Davi, e diz-lhe: não juraste tu, rei, tu não fizeste uma promessa, que o rei Salomão, teu filho, reinaria depois de ti? Você vai e fala para ele, Betseba, e logo depois eu entro completando as minhas palavras. A Bíblia diz que então entrou Betseba na recâmara, e o rei Davi muito velho, e Abisag, a sunamita, cuidava do rei. E a Bíblia diz que Betseba inclinou ao rei, inclinou a sua cabeça, e prostrou perante o rei, e disse o rei: o que tens? E ela disse-lhe: Senhor, Senhor meu, tu não juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinaria depois de mim, e ele se sentaria no teu trono? E agora, Adonias reina? E agora Adonias reina? E a Bíblia diz que Adonias mata, comemora, mata ovelhas, mata vacas em abundâncias. A Bíblia diz que ela, estando ainda falando, entra o profeta Natã e fala assim: ó rei, porque hoje desceu e matou vacas, bestas feras e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar o sacerdote, e eis que estou comendo e bebendo perante ele, e disse: vive Adonias. Ali há uma confirmação para o rei. Mas a palavra que eu quero trazer nessa noite é o seguinte: a ordem é para contrariar o reino deste mundo. O reino deste mundo não pertence a Adonias. Nós não fomos convidados para servir a Adonias. Adonias significa reino de Satanás. Nós somos convidados para servir, para seguir um reino todo poderoso, o reino que reina em nossas vidas a cada dia. Nós não fomos convidados para seguir Adonias. O adversário pode até levantar, pode até festejar, o adversário pode até comemorar vitória sobre a tua vida, mas o Deus Todo-Poderoso nessa noite levanta um exército para que nós possamos levantar a mão e Ele governar a tua vida. Adonias não foi convidado para reinar. Adonias não foi convidado para reinar, porque a promessa não era de Adonias. A promessa era do rei Salomão. E a Bíblia diz que
que nós não fazemos parte dos carros de Adonias. Nós não fazemos parte dos cavaleiros de Adonias. Nós não fazemos parte do exército de Joabe. Nós fazemos parte do exército Todo-Poderoso, aquele que guia-nos na dificuldade. Nós fazemos parte daquele que chamou-nos para reinar sobre ele. Ele se chama o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Deus não está aqui, não nos levantou para acovardar. Deus não nos levantou para recuarmos. Deus nos levantou para prosseguirmos em frente. A Bíblia diz que Ele prepara, que Ele festeja. Mas quando o inimigo festeja, quando o inimigo bate palma em nosso favor, em nossa derrota, Deus trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que Deus levanta, Deus chama Zadok e Natã, o profeta, filho de Joiada, e fala assim: entra na presença do rei. E o rei disse: toma convosco os servos de vosso senhor, e faz subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e faz-lhe descer a Gion, e ali levanta ele como rei de Israel. E o rei disse a Davi: chama Betseba. E ela entrou na presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono e em meu lugar. Assim farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e prostrou-se diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Aleluia. Nós devemos contrariar o mundo de hoje. Nós não podemos concordar com este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao reino que Deus nos convidou para sermos profetas nessa terra. Nós não podemos contrariar. Nós não podemos concordar com as afrontas do inimigo em nossas vidas. A Bíblia diz que quando eles comemoravam o exército de Deus vivos, os valentes de Davi avançavam. Quando eles comemoravam, Davi levantava Salomão como rei de Israel. A promessa se cumpriu em Israel. E a Bíblia diz que o povo abençoou Salomão, falando assim: olha, que o teu reino, que o reino de Salomão seja melhor do que o reino de Davi. E Salomão foi um grande rei em Israel, um homem sábio, um homem que escreveu mais de 3.000 provérbios, um homem de sabedoria incomparável. A Bíblia diz que Adonias afronta seu pai. A Bíblia diz que Adonias rebela contra seu pai. E a Bíblia diz que isso custou alto preço para o rei Adonias, aqueles que queriam se levantar como rei. A Bíblia diz que os convidados do rei Adonias, todos fugiram da presença de Adonias. E a Bíblia vai nos dizer que Adonias encontra refúgios no altar. Por quê? A Bíblia diz que Adonias pega nas pontas do altar. Porque nas pontas do altar era o lugar de perdão, era o lugar da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Salomão chega e fala assim: desce daí, Adonias, aí não é seu lugar, desaparece da minha frente, desce daí.
E a Bíblia diz que Adonias teme a Salomão. E a Bíblia diz: não faça nada comigo, com seu servo Salomão. E a Bíblia diz que Salomão fala assim: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e fizeram descer do altar, e veio e prostrou perante o rei Salomão. E Salomão disse-lhe: vai para a tua casa, aqui não é o seu lugar. E você sabe qual a consequência de tudo isso? A Bíblia diz que Adonias volta a afrontar Salomão. A Bíblia diz que Adonias chega para Betseba e fala assim: olha, você sabe que o reino era meu, mas eu quero te fazer um pedido, Betseba. Vai ao rei Salomão, teu filho, que ele vai te ouvir. Eu quero que tu peças a sunamita para mim, aquela que cuidava do rei Davi. E ele foi fazer o pedido para a pessoa errada. E a Bíblia diz que Betseba chega ao rei Salomão e fala assim: então o rei Salomão disse à sua mãe: e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote. Abiatar, o sacerdote, é aquele que estava com Adonias. E para Joabe, filho de Zerúdia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim diz Deus, me faça e outro tanto. E não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. A Bíblia diz que Adonias morre, Joabe e o sacerdote, e ele foi avisado, Adonias foi avisado: não pratica o mal, porque se praticar o mal contra o meu reino, tu morrerás. E a Bíblia diz que ali foi ceifar a vida de Adonias, do profeta, do chefe do exército Joabe, o homem inteligente que fez aliança com Adonias. Todos foram mortos. E a Bíblia diz que ali o profeta Salomão prosseguiu o seu reinado. E dessa feita eu quero convidar a Madre Igreja para se pôr de pé. E eu quero pedir para que vocês guardem esta palavra no seu coração, que nós viemos obedecer esta palavra, porque se nós não obedecermos esta palavra, as consequências podem ser mais graves para as nossas vidas. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia.